Olá, amigos da bola, tudo bem? Mais uma vez estamos por aqui trazendo algumas informações para você. Eu sou o Arthur Bernardes, treinador de futebol. Esse aqui é o meu canal no YouTube, Arthur Bernardes Coach, trazendo algumas novidades do que está acontecendo aí. Se você puder, se inscreva no meu canal, se você achar legal aquilo que a gente fala aqui, bater um papo sobre futebol. Ultimamente nós temos falado muito sobre Flamengo, né? E daqui a pouco a gente vai começar a ampliar um pouco mais o nosso campo de trabalho, o campo de ação. Mas o Flamengo está muito em evidência nesses últimos meses aí, porque várias competições, né? E o sucesso não foi adquirido depois da opção da mudança da comissão técnica, né? E a questão não é só essa, né? A questão é que mexe com toda uma estrutura emocional de um grupo. Isso não quer dizer que o treinador atual, o Vitor Pereira, não tenha qualificação. Mas ontem, né, hoje é quarta-feira, dia 1º de março, estamos aqui hoje, assistimos ao jogo, a prorrogação, né, e a perda do Flamengo a sair da exclusão, né, a perda da Recopa para o Independiente del Valle nas penalidades. E, por ironia do destino, quem perdeu o pênalti? Arrascaeta, talvez reconhecidamente por todos um dos melhores do elenco e um dos melhores meias do país. Mas infelizmente ele errou no pênalti. Não sei qual é a qualificação dele para bater pênalti, porque pênalti é uma coisa muito diferente. Às vezes você com a bola em movimento você é muito bom, mas com a bola parada não. Algumas exceções, como jogadores extra-série, tinham uma bola parada muito boa, bola em movimento também. Muitos também não se preocupavam muito em bater falta, pênalti. E isso é um ponto importante para você consagrar o atleta que bate falta bem, que cabeceia bem, que tem todos os fundamentos bem resolvidos. Fatalmente ele terá um contrato melhor, porque ele decide jogos com falta, com pênalti, né, com assistência. Tudo isso aqui hoje, o futebol moderno, ele exige esses números para que você possa fazer bons contratos e criar perspectivas e possibilidades para que o clube te contrate. Com relação ao que aconteceu com o Flamengo ontem, o Flamengo ainda se encontra num momento muito confuso. E a gente sabe que foi um risco, né, que a diretoria correu quando teve aquela situação lá do Dorival não renovar. E toda mudança ela requer uma série de situações perigosas. Pode acontecer de dar certo, principalmente quando a coisa não está andando muito bem, mas quando a coisa anda bem, para você trazer um personagem, um outro treinador, uma outra comissão, você tem que ter muita sorte de ser muito assertivo naquilo que você faz. E hoje, o resultado que aconteceu ontem à noite no Maracanã deixa a comissão muito vulnerável, né? Mas eu tenho assim a impressão que a diretoria, de acordo com que eles tomaram essa decisão de trazer essa comissão, é porque eles acreditavam que essa comissão tem realmente bagagem e tem, né, conhecimento para poder fazer um grande trabalho. Então, eu sinceramente vejo assim que é a hora da diretoria agora bancar o Vitor Pereira. Porque eu ia falar do Paulo Souza. O Paulo Souza teve uma performance ruim e ele começou a mexer muito na equipe e tal e não encontrou. E aí o Dorival encontrou a equipe, já conhecia, tinha trabalhado recentemente com aquele grupo, o grupo aceitava bem. E é aquela história, né? Você daqui de dentro, você conhece muitas coisas que acontecem aqui dentro. E hoje nós temos uma gama de estrangeiros trabalhando dentro do futebol brasileiro e agora também aumentando a capacidade de contratação de mais 2 estrangeiros, que serão no total 7. Ou seja, o mercado está muito mais tipo Libertadores, Sul-Americana, do que o futebol brasileiro, como sempre foi tradicionalmente. E ainda tem o porvir da seleção brasileira, que pode ser que venha um treinador estrangeiro. Ou seja, o quadro do futebol brasileiro hoje está mudando muito, e de uma forma muito rápida. Então, essa história aqui, esse momento que o Flamengo vive é um momento extremamente delicado. O Campeonato Carioca está aí, sabe-se que se o Flamengo ganhar o Carioca já ameniza um pouco. Então, em 3 competições, ele foi eliminado nas 3. Competições de boa envergadura, principalmente o Mundial, né?
que sonha, quem é que não sonha em ser campeão mundial? Ainda mais se você vai para uma final com o Real Madrid, que poderia ser. E aí aconteceu esses acidentes de percurso, princípio de temporada, a probabilidade de você não ir bem ela é muito grande. Por quê? Porque não existe uma boa preparação, o tempo hábil para o atleta entrar em forma é muito curto, tem que ter alguns jogos, tem uma série de coisas, de ingredientes que muita gente sabe aqui, eu não vou ficar aqui pregando, como se eu fosse o único a saber que você precisa de 30 dias pelo menos para colocar o atleta numa forma bem razoável. Por isso que quando começa o campeonato, inicialmente eu estava fazendo até uma pesquisa agora sobre isso, dá muita lesão de isquio e bíceps femoral, a região posterior da coxa. E eu estava lendo aqui um artigo que me enviaram, dizendo que foram feitos levantamentos que atletas de futebol e atletas de atletismo, principalmente, eles têm muita lesão no isquio, né, e no bíceps femoral. São musculaturas que você trabalha força e potência o tempo todo, muita aceleração. Então a probabilidade de você ter lesões ela é muito grande. E em competições olímpicas, muitas vezes um percentual muito grande dos atletas nem consegue terminar a competição por causa dessas lesões. Ou seja, tem que se pensar e repensar na forma como é tratado esse grupamento muscular que é tão exigido, principalmente hoje, no nosso caso aqui no futebol, porque a aceleração é muito grande, o vai e vem, as transições ofensivas e defensivas são muito rápidas, e isso acontece quando você tem uma equipe também com uma idade um pouco avançada, você tem que ter alguns cuidados, e isso requer muito conhecimento, muito entendimento do que é a fisiologia, a metodologia de trabalho que é diariamente colocada para os atletas, preparar um segundo grupo de uma forma, às vezes, até melhor do que o primeiro que está jogando. Então, esses detalhes aqui são muito importantes e hoje, do jeito que está avançado a tecnologia, a biomedicina, a medicina, a fisioterapia, existem preventivos para que você possa evitar que haja isso. Mas a questão aqui que eu quero decifrar para encerrar o nosso comentário é sobre o que fazer nesse momento em que o vestiário do Flamengo ele se torna assim, um vestiário meio desconfiado, né? Quando acontece esse tipo de situação, o treinador fica um pouco vulnerável ou muito vulnerável, depende muito da relação dele com os atletas no dia a dia. Parece que a relação é boa, no Corinthians parece que não foi muito boa, então a gente nunca sabe exatamente o que acontece. O vestiário é uma coisa muito sagrada dentro do futebol, todos nós sabemos. E ontem nós vimos assim, o Flamengo buscou o tempo todo. O Independente Del Valle é uma equipe que, pela televisão que eu vi, eles têm o CT dele dentro do próprio estádio. O campo de treinamento é dividido por um muro, né? E ali eles fazem todos os componentes de treinamento. E já é uma realidade. Esse clube veio devagarinho, está aí iniciando um trabalho e tal, está revelando alguns jogadores e já está começando a colocar a cabeça de fora por causa da organização. Você vê como é que o futebol sul-americano está tão, vamos dizer assim, um pouco decadente pela situação econômica dos países e que o Brasil ainda é a maior potência dentro do futebol sul-americano e, por que não, latino-americano. Então você vê que o Independente Del Valle está fazendo um trabalho bacana, né, com jogadores jovens, um treinador jovem com boa qualificação, como nós temos vários aqui, formados aí pela CBF, pela própria BTF, treinadores que podem estar trabalhando num nível muito elevado. Então a questão é a estrutura, a questão é a diretoria, como manter um trabalho em alto nível, um trabalho eficiente para que possa voltar a ser vencedor. Esse é o caso do Flamengo. O Flamengo tem grandes jogadores, tem um ótimo goleiro, tem toda a estrutura montada por trás e a tendência é que o Flamengo se volte a ganhar muito em breve. Tem jogadores vencedores, jogadores de boa qualidade, agora precisa achar a equipe ideal e deixar jogando. Agora você tem o Gerson, como eu falei no outro dia no outro vídeo, tem Gerson, tem Thiago Maia, canhoto, tem o Everton Ribeiro, tem 3 canhotos ali no meio. E ainda tem o garotinho lá que entrou ontem, o Matheus, alguma coisa. Muito bom jogador, é uma revelação. Então, você vê que a fábrica não para de produzir, né? Então, nós temos que entender o seguinte, o Flamengo passa por um momento difícil, a torcida vai ter que ter muita paciência. Ontem, ao final do jogo, estava todo mundo já irritado, até que o Arrascaeta fez o gol com um passe do Cebolinha, que entrou muito bem, acho que foi um dos jogos mais qualificados que eu o vi atuando, e fez uma fumaça danada. A mexida do Vitor Pereira
teve que buscar uma alternativa, botar até o Marinho de ala ali pelo lado esquerdo. A ideia não foi ruim, porque espremeu, jogou o Independente Del Valle para trás, e foi assim quase que o jogo todo. O Santos trabalhou pouco, mas de qualquer maneira quem foi campeão foi o Independente Del Valle, e hoje o Flamengo está amargando mais um resultado negativo, e a perspectiva é que a diretoria tem que pensar e repensar. Eu acredito que hoje deve estar acontecendo até reuniões sobre isso, para ver como é que vai organizar, e o treinador, o Vitor Pereira, com a sua comissão, identificar o que ele quer, como que ele vai jogar, escolher as peças e dar o tom ao time titular o mais rápido possível, porque senão começa a haver dúvidas e muda para cá, muda para lá, o jogador começa a crescer e daqui a pouco o jogador está se escalando. É bom ter um certo cuidado, é a experiência que nós temos. Esse aqui é o meu canal, Arthur Bernardes Coach. Eu gostaria que você se inscrevesse aqui, dá um like, toca ali naquele sininho para você receber as notificações também. E se você tiver uma oportunidade, dá uma visitada lá no meu site, arturbernardescoach.com, ok? É um prazer muito grande estar falando com vocês. Estou encerrando minha participação aqui hoje. Muito obrigado pela sua atenção, pelo trabalho que você vem me motivando todo dia a fazer aqui, quando você confere lá os vídeos que a gente faz com muito carinho, muito amor. Deus abençoe vocês. Esperamos que o nosso futebol brasileiro cresça muito mais esse ano, e que nós, no próximo vídeo, vamos falar um pouco mais de Botafogo, do destino aqui do Rio, Vasco, já se reforçando, Fluminense fazendo uma reformulação no seu elenco. Não é nem reformulação, né? Trazendo mais componentes. Chegou o Marcelo agora, o lateral esquerdo, que jogou no Real Madrid, um componente importante. Tem o Ganso, então tem jogadores de muita qualidade. O Fluminense provavelmente vai apresentar esse ano também um belo de um trabalho. E o Vasco já apresentando alguns jogadores novos, né, com boa qualidade. O Botafogo também se preparando. Então o futebol carioca, que eu estou falando mais aqui hoje, está começando a aparecer aí. Daqui a pouco nós vamos começar a sintonizar muito mais com os alvinegros, com os vascaínos, com os tricolores, para a gente poder não ficar só em cima de uma ideia, porque o Flamengo vem fazendo essas competições, por isso que eu tenho gravado assim. Ok? Um forte abraço. Não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma forcinha para a gente lá. Ok? Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado por estar aqui comigo no meu canal.